Em meio à pandemia do coronavírus, com quase 15 mil mortes, o Brasil está, de novo, sem um titular na pasta da saúde. Nelson Tais deixa o governo 4 semanas depois de assumir o cargo. E, mais uma vez, a saída de um ministro da Saúde se dá depois de o presidente Jair Bolsonaro insistir na adoção de medidas sem amparo da comunidade científica internacional e da Organização Mundial da Saúde. Ainda de manhã cedo, o presidente Jair Bolsonaro parou para falar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e, pelo 3º dia seguido, insistiu no uso da cloroquina como tratamento do coronavírus, apesar de estudos internacionais já terem concluído que não há evidências de que o medicamento reduza os riscos de intubação ou morte de pacientes. O presidente chegou a dizer que o protocolo oficial iria mudar. O protocolo deve ser mudado hoje, porque o Conselho Federal de Medicina diz que pode usar desde o primeiro sintoma. O Conselho Federal de Medicina se manifestou logo depois. Disse que não recomenda o uso da hidroxicloroquina e que apenas dá ao médico brasileiro o direito de, junto com seu paciente, utilizar essa droga. E destacou que a autorização não é recomendação. Essa é a mesma linha adotada por Nelson Tais. Na terça-feira, o ministro escreveu em uma rede social que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, que qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica e que o paciente deve entender os riscos e assinar um termo de consentimento antes de iniciar o uso. Na manhã seguinte, quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou Tais publicamente e disse que os ministros têm que estar alinhados com ele. Enquanto não tivermos algo comprovado no mundo, temos esse no Brasil aqui, que pode dar certo, pode não dar certo. Mas como a pessoa não pode esperar 4, 5 dias para decidir que a morte pode vir, é melhor usar. Todos os ministros, todos, eu já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Tais, tá? É o que está acontecendo. Outro ponto de divergência entre o presidente e o ministro e que se acirrou esta semana é o isolamento social. Bolsonaro sempre insistiu na adoção do isolamento vertical, quando apenas grupos de risco, como idosos, ficam em casa. Ele quer a reabertura imediata do comércio e ontem pediu para empresários fazerem pressão junto aos governadores. Nelson Tais já demonstrou várias vezes que não segue a mesma linha. Nos últimos dias, Tais foi chamado 3 vezes ao Palácio do Planalto para reuniões com o presidente que não estavam na agenda de nenhum dos dois. A última convocação foi hoje, às 11 da manhã. Nelson Tais assumiu o ministério no dia 17 de abril, depois da demissão de Luiz Henrique Mandetta, que saiu, entre outras questões, pelas diferenças de entendimento sobre o uso da cloroquina e o isolamento vertical. Tais assumiu com o compromisso de estar alinhado com o presidente. No discurso de posse, não usou a palavra isolamento, prometeu aumentar a testagem no Brasil e disse que tudo seria decidido de forma técnica e científica. Logo nos primeiros dias, o novo ministro teve que aceitar a indicação do número 2 da pasta. A secretaria executiva do ministério ficou a cargo de um general e não de um médico. E Eduardo Pazuello indicou outros militares para a equipe. Durante os 29 dias à frente da pasta, Tais mudou a rotina de entrevistas diárias e atualizações constantes das medidas adotadas pelo ministério. Recebeu críticas por isso. E esta semana deixou evidente que não é consultado em ações que dizem respeito à saúde. Na segunda-feira, foi surpreendido com a informação de que o presidente tinha incluído academias e salões de beleza entre as atividades essenciais. O que eu acho hoje é o seguinte: se você criar um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem, e se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar a retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada.
Falou agora. Decisão de? Quem sabe? É manicure, academia. Barbearia. Salões de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mais alguma pergunta? Por favor, nome e veículo de imprensa no microfone. É o Ministério da Economia que decide isso. Isso é uma coisa, a decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia. E o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Mas só para deixar claro que isso é uma decisão do Ministério da Economia, não é nossa. Hoje cedo, logo após a última reunião com o presidente, Taixe anunciou a saída do governo por meio de nota. À tarde, fez um rápido pronunciamento e todo mundo que participou foi obrigado a usar máscara. Nelson Taixe disse que deixou um plano pronto para auxiliar estados e municípios a definir a intensidade das medidas de distanciamento e os próximos passos diante da epidemia, e um cronograma para ampliar a testagem no Brasil. Mas não falou nada sobre o motivo de sua demissão. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado. Sempre. Esse é o trabalho de um grande time. Conduzir a saúde é o trabalho de muita gente e de um grande time. E elogiou os profissionais de saúde. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco o tempo todo do lado dos pacientes e das pessoas é uma coisa realmente espetacular. No fim da tarde, já estava pronta a foto de Taixe para a galeria de ex-ministros da Saúde.